a dona Silvia. Ela vai gentilmente contar um pouquinho da história dela aqui na comunidade. A senhora poderia falar um pouquinho sobre a senhora pra gente? Eu tô com 83 anos, Tá nova. né? 83 anos e comecei a participar, que não era comunidade, porque ainda não teve a separação. Então, ela ainda pertencia à igreja da paróquia do Amparo, desde 1972, né? Que eu participo dessa igreja. E logo que foi dado a repartição, repartido, né? Comunidades, paróquia, então a comunidade Nossa Senhora dos Navegantes passou a ser comunidade da paróquia Santíssima Trindade. E então, a partir destas datas, a minha participação ficou assim maior na comunidade. Eu apoiava muito em depois de 1995, na época do padre Joselito, né? Eu participava mais, né? Da parte da rádio diocesana, e eu sempre fui representante do clube do ouvinte daqui da minha comunidade e ainda sou da paróquia. E na época do padre Érico, ele era pároco aqui, então criou-se o grupo jovem de Nossa Senhora dos Navegantes. E o grupo jovem era eles que participavam do canto nas missas. A irmã da Mirna, Beth, era coordenadora aqui, entendeu? E a Cláudia, minha filha, que hoje é secretária da paróquia, né? Ela era a coordenadora do grupo jovem paroquial da paróquia da Igreja Santíssima Trindade. E o padre Érico dava aquele apoio, né? Então houve festa do aniversário, né? E quanto a mim, eu participei e participo, né? Na época que nós tínhamos o apostolado da oração. Era na época da dona Corina, na época da dona Dulce, né? Essas senhoras, né? E nós éramos os membros do apostolado. Então era muita gente mesmo, né? Eram senhoras, né? Infelizmente, essas senhoras já não existem mais. Então, o nosso apostolado agora, ele precisa também de jovens, porque o apostolado, ele não é só de pessoas idosas, ele é de pessoas jovens, né? E eu já substituí a Yolanda. Quando a Yolanda entrava de férias, eu ficava como zeladora aqui da minha comunidade, né? E até hoje eu participo do apostolado da oração, dou assistência em algumas coisas aqui da comunidade, já fui coordenadora e secretária, já fui secretária daqui da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. E hoje eu estou aqui, né? Como disse o Evangelho, estou aqui, Senhor, para te servir até hoje. É isso daí. A senhora se lembra do primeiro contato que a senhora teve com a nossa comunidade? O primeiro contato que eu tive com a minha comunidade foi em 1972, quando eu cheguei aqui, que não era comunidade, era igreja, que na época era o padre Henrique. Infelizmente, nós não tínhamos missa, celebrações como nós temos hoje. Era às vezes de 15 dias, era de mês em mês, porque era só o padre Henrique que servia as paróquias, né?
estão as santas, eles não eram assim. Eles eram de gesso, com uma imagenzinha embaixo, né? Então, depois, na época do padre Evaldo, houve uma modificação na igreja, nas imagens, né? E houve também a modificação da diocese, que o nosso altar, ele era lá e ele veio para cá. Então, em 1972, o padre ainda celebrava ali, atrás, né? Aí depois que modificou, que o altar veio para o meio, né? E foi essa modificação, e hoje modificou que a nossa bacia, a nossa bacia batismal, a pia batismal, era ao lado aqui, né? Então nós tínhamos acesso a assistir o batizado, né? E eu lembro que não tinha grupo de canto. Então eu ainda lembro a minha emoção maior, que aqui tinha um piano que infelizmente a comunidade não conservou esse piano, que se estragou lá em cima. E quem tocava nos casamentos era a professora Andréia, Dona Andréia, que era professora do José, que era diretora do José Marcelino, e é ela que tocava nos casamentos. E teve um casamento aqui, que são dois irmãos, era Damião e Cosme. O Damião casou com a Lili, que deu aula muito na creche, Lili. E no casamento dela, ela pediu que eu cantasse. Aí eu cantei no casamento dela Ave Maria do Chuva. É a única recordação que eu tenho, muito, que me lembro muito. Aí no casamento dela, ela falou para mim: Dona Silvia, eu quero que a senhora cante no meu casamento, porque aqui era voluntário, e quem tocava era o César que tocava violão, e nós éramos voluntárias, nós que tinha voz, nós éramos voluntárias e cantávamos aqui quando tinha missa. Não tinha celebração da palavra, não tinha ministro. E hoje nós temos ministros, né? E eu sirvo ao Senhor como ministra da palavra, com muita honra, com muito prazer e com muito amor, até onde Deus é. E eu escuto sempre o que Ele diz para mim: sirva, Senhor, me siga que eu estou sempre à tua espera. É isso. A senhora poderia falar um pouquinho sobre como que a senhora se lembra da história da Santa, das festas dos navegantes? Os navegantes, nós tínhamos novena. Não era esses gatos pingados que tem hoje, não. Não é esses gatos pingados que tem, não. A igreja enchia no novenário, a igreja enchia. Nós não tínhamos salão, não. Nós não tínhamos um salão, não. Esse salão nós não usávamos para festejar nada, não. Era onde nós acolhíamos as pessoas que morriam, ficava nesse salão aqui, entendeu? Até hoje aí, mais ou menos, às vezes ainda fica, né? Às vezes, né? Então, o novenário era uma coisa linda, parecia que uma festa mesmo, né? A igreja, os bancos enchiam. Não era essa expressão que a gente conta os novenários, a gente conta as pessoas que vêm, né? E no dia da festa, nossa, que coisa, a gente trabalhava, era noite e dia, a gente trabalhando para as novenas, para a festa, para a procissão. E no dia da procissão dos navegantes, era uma
coisa maravilhosa. Era tanto barco, era muito barco, barcos enfeitados, né? Só que uma vez, nessa procissão, que deixaram de, até deixou um pouquinho de fazer, que houve um acidente. O barco virou, né? Na procissão, né? O barco virou. Acho que sua mãe, a sua avó, lembra disso. O barco estava passando ou estava... Não, estava com as pessoas, né? Entendeu? Então, desde esse dia, os barcos deixaram de ir. Então, agora, era coisa maravilhosa. Não tinha os shows, a casa de Mirna era tipo uma garagem aberta, né? E os shows eram feitos aqui, ó, aqui mesmo, né? Aí a gente ficava, mas era de uma simplicidade, era uma festa linda de fé na simplicidade, né? Na fé de cada um, né? As idosas, que hoje já não existem mais, né? Estão lá pertinho de Deus, elas participavam, elas trabalhavam, né? Uma maravilhosa. É essa história que eu tenho que contar, né? Que eu sei de Nossa Senhora dos Navegantes e as bênçãos e as graças que eu recebo, né? Quando eu estou aqui, não sou eu, é Deus que está em mim. Muito obrigada, Dona Silvia, foi um prazer receber a senhora. Essa é a Dona Silvia, uma senhora que participa hoje em dia ainda na nossa comunidade. Ela faz leituras, ela celebra a palavra, ela ajuda na campanha do Quilo e ela trouxe um pouquinho da sua história aqui na nossa comunidade para enriquecer a história da Nossa Senhora dos Navegantes.